Você já se deteve diante de um objeto esquecido, uma relíquia do cotidiano, e se perguntou sobre o potencial oculto que reside em suas entranhas metálicas? Hoje, aqui no Fabrizando, embarcaremos juntos numa jornada de redescoberta, de pura alquimia moderna. Acompanhe-nos enquanto desvendamos, fio por fio, parafuso por parafuso, como a engenhosidade humana pode transformar um simples e abandonado motor de ventilador em uma fonte palpável, vibrante e, o mais importante, gratuita de energia. Prepare seus sentidos, pois o que está prestes a se desenrolar é mais do que um projeto. É a celebração da criatividade em sua forma mais pura. Contemple este motor. Para o olhar destreinado, um amontoado de metal e fios fadado ao esquecimento. Mas sobre a lente do Fabrizando, ele se revela como uma tela em branco, uma promessa silenciosa de poder. O primeiro movimento é quase um ritual sagrado. As pás, outrora responsáveis por deslocar o ar, são cuidadosamente, respeitosamente, encaixadas em seu eixo. É o ponto de partida, a primeira pincelada nesta obra de arte funcional. Cada ângulo, cada pressão é meticulosamente calculado, pois no universo da fabricação, a precisão é a mãe da perfeição. E como toda máquina que desperta de um longo e profundo sono, um gesto de carinho se faz necessário. Este spray que você vê agora não é um mero lubrificante. Ele é o elixir da preparação, o néctar que desperta o metal, assegurando que cada componente interno, cada eixo, cada rolamento responda com fluidez e prontidão ao chamado da grande transformação que o aguarda. Observe a forma como o líquido penetra, buscando avidamente cada microfissura, cada ponto de resistência, como se sussurrasse ao mecanismo: prepare-se, sua nova vida comece agora. Contudo, a jornada da inovação, como bem sabemos, raramente é isenta de obstáculos. Há momentos em que a gentileza precisa ceder lugar à persuasão mais firme. O martelo, então, entra em cena, não como um instrumento de destruição, mas como a chave que liberta. Seus golpes, precisos e ritmados, não visam quebrar, mas sim desvencilhar as últimas amarras do passado. As pás finalmente soltas de seu antigo cárcere caem suavemente, revelando o coração da máquina, o motor em sua essência mais crua, despido de seus adornos, pronto para ter seus segredos mais íntimos revelados. Agora, o olhar penetrante do criador examina a peça. Uma pausa para análise, uma inspeção minuciosa. O que este veterano motor ainda tem a oferecer? Qual é o verdadeiro potencial que se esconde sob sua carcaça desgastada pelo tempo? A curiosidade vibra no ar, quase palpável. E para que possamos verdadeiramente compreender o presente e vislumbrar o futuro, é imperativo revisitar seu funcionamento original. A corrente elétrica conectada, a energia flui pelos fios, e o eixo, obediente, começa a girar. Um teste fundamental, uma última dança em sua antiga configuração. Ele funciona, sim, mas seu propósito está prestes a ser radicalmente alterado. O close-up nos permite apreciar a dança hipnótica do metal, a rotação fluida, que em breve deixará de ser um mero movimento para se tornar a gênese da luz. E então, a verdadeira exploração começa. A chave de fenda, fiel companheira de todo inventor, inicia o processo de dissecação. A carcaça é aberta, camada por camada, como se estivéssemos desvendando as páginas de um antigo grimório, repleto de sabedoria mecânica. Cada parafuso que cede, cada placa que se afasta, nos aproxima um passo do núcleo, do segredo. A catraca assume o comando, seu clique característico preenchendo o silêncio da oficina, aplicando a força precisa e constante. A tensão aumenta, a expectativa cresce. O que realmente reside nas profundezas deste envoltório metálico? A placa traseira finalmente cede, e com ela, temos o primeiro vislumbre de dentro. Mas a jornada de exploração ainda não terminou. Precisamos ir mais fundo. Com a delicadeza e firmeza de um cirurgião, o martelo retorna, mas desta vez seus toques são calculados, para persuadir, não para romper. A carcaça, relutante, começa a se desprender. E então, o momento ápice desta fase. Como um coração sendo cuidadosamente preparado para um transplante que lhe dará nova vida, o rotor é gentilmente, mas com firmeza, puxado para fora de seu antigo lar. Eis o núcleo, brilhante, cilíndrico, o componente essencial, mas, crucialmente, ainda incompleto para a nossa missão. A separação final é consumada. O rotor, agora completamente livre, repousa sobre a bancada, despido, exposto.
Parece tão comum, não é verdade? Um simples cilindro de metal laminado. Mas será mesmo? Testamos sua essência com os parafusos que antes o prendiam. Nada, nenhuma reação, nenhuma atração magnética. Ele é, neste momento, magneticamente inerte. E aqui, caros amigos do Fabrizando, reside o divisor de águas. O segredo que irá converter este pedaço de metal aparentemente banal em uma fonte de poder. Ele ainda não é o ímã que precisamos que ele seja. E para realizar esta metamorfose, para despertar a força magnética latente, convocamos um titã da oficina, um transformador de solda, uma máquina imponente, cujo poder será o catalisador desta incrível transformação. O rotor, o nosso protagonista metálico, é cuidadosamente posicionado, pronto para receber a carga que mudará sua natureza para sempre. E agora, preparem-se para testemunhar a verdadeira magia da física aplicada, a alquimia da era moderna. Uma modesta bateria de motocicleta, pequena em suas dimensões, mas colossal em sua capacidade de entregar energia concentrada. É conectada ao transformador, os fios se encontram e o ar se rasga com faíscas brilhantes. Uma dança elétrica de pura potência. É o choque da criação, a energia bruta sendo transferida, forçando o metal a se realinhar, a despertar. O rotor absorve essa carga, vibra com a nova energia que o percorre, transformando-se internamente. Um instante efêmero, mas de impacto eterno. E então, o silêncio retorna. A carga foi transmitida. A grande pergunta ecoa: a transformação foi bem sucedida? A ansiedade é quase palpável. O rotor é cuidadosamente retirado de seu banho de energia. E agora, o teste da verdade, o momento da revelação. Os mesmos parafusos que antes o tratavam com indiferença, agora são atraídos com uma força surpreendente, saltando, grudando, aderindo ao metal como se reconhecessem um novo mestre. Sim! A metamorfose está completa! O rotor renasceu, agora um poderoso ímã. Observem a força, a atração inegável, uma prova irrefutável de que a visão e a técnica podem, de fato, criar magia a partir do comum. Com seu recém-adquirido campo magnético, o rotor, agora protagonista de nossa história, inicia sua jornada de retorno ao invólucro que antes o abrigava. Cada componente é reinstalado com a mesma precisão e cuidado da desmontagem, mas desta vez, o processo é imbuído de um novo propósito, de uma nova esperança. Os parafusos longos, que antes eram meros elementos de fixação, agora se tornam guardiões de um coração magnético, selando um futuro gerador de energia. A carcaça se fecha, envolvendo e protegendo este núcleo pulsante de magnetismo, agora pronto para sua verdadeira missão. O motor, ou melhor, o nosso recém-nascido gerador, está quase pronto para demonstrar seu novo poder. Mas qual será a sua primeira tarefa? Lâmpadas. Simples, humildes lâmpadas incandescentes, símbolos universais da luz, da energia manifesta, aguardam, sedentas, pelo fluxo que as despertará. Os fios do gerador são cuidadosamente preparados, suas pontas metálicas brilhando, prontas para se tornarem as artérias que conduzirão essa nova forma de vida elétrica. E então, o clímax de toda essa preparação. O eixo do gerador é girado, não por uma fonte externa de eletricidade, mas pela pura força do movimento humano. Um simples giro e as lâmpadas respondem ao chamado. Primeiro, um brilho hesitante, um piscar quase tímido. E então, uma luz firme, constante, que irradia calor e esperança. Energia pura, tangível, nascida da rotação, da conversão do movimento em luz. É a beleza da física em ação, a recompensa gloriosa da engenhosidade, da paciência e da visão. Uma polia, talvez resgatada de um antigo projeto ou de outra máquina esquecida, encontra agora um novo e nobre propósito. Ela será a interface crucial entre nosso gerador e a força indomável do vento. O elo que permitirá capturar a energia cinética da natureza. Mas antes que possa cumprir seu papel, a união precisa ser permanentemente selada. A máquina de solda é acionada e seu arco voltaico canta, fundindo a polia a uma robusta placa de metal. Faíscas douradas jorram, iluminando a oficina, enquanto o metal se liquefaz e se solidifica novamente, forjando uma ligação inquebrável, construindo a base para as pás que em breve dançarão com o vento. 4 hastes de metal, longas e esguias,
Como braços estendidos para abraçar os céus, são precisamente posicionadas e soldadas à placa, formando uma cruz simétrica e resistente. Esta estrutura será a espinha dorsal da nossa turbina eólica, o suporte que garantirá o equilíbrio e a eficiência das pás. A simetria aqui não é apenas estética, é fundamental para um giro suave, para a máxima captação de energia. E esta armação metálica é então unida ao corpo do motor, nosso gerador agora começando a se assemelhar a um verdadeiro catavento moderno. Mas de onde virão as superfícies que irão interagir com o vento? As velas que impulsionarão a nossa máquina, de um material surpreendentemente humilde, um simples cano de PVC cinza, tão comum, tão subestimado, mas que nas mãos habilidosas do Fabrizando se transforma em componente-chave. A esmerilhadeira entra em cena, seu disco girando em alta velocidade, cortando o plástico com a precisão de um bisturi, transformando o tubo cilíndrico em 4 elegantes conchas aerodinâmicas, as futuras pás de nossa turbina, prontas para capturar a T mais suave das brisas. Cada seção de PVC, agora com sua forma curva e otimizada, é cuidadosamente alinhada e fixada aos braços metálicos da estrutura com parafusos firmes. A leveza inerente ao plástico combina-se perfeitamente com a rigidez do metal, criando uma aliança de materiais que maximiza a eficiência e a durabilidade. A turbina está agora completa, suas 4 asas simetricamente dispostas, aguardando ansiosamente o sopro da vida, mesmo que, por enquanto, permaneça imóvel em terra firme. Uma placa de metal ainda mais robusta, uma verdadeira fundação de aço, é o próximo elemento a ser preparado. Furos são meticulosamente marcados, seguindo um gabarito preciso, e a broca de bancada entra em ação, perfurando o metal com força e precisão. O aroma característico de metal aquecido se espalha, acompanhado do som ritmado da criação. Esta placa será o alicerce, o ponto de ancoragem que conectará nossa turbina ao seu mastro para garantir estabilidade, mesmo sob ventos fortes. E o motor, o herói desta saga de transformação, está finalmente parafusado a esta base, pronto para sua jornada rumo às alturas. E que jornada! Um longo e imponente cano de aço inoxidável, polido e brilhante, símbolo de força e resistência à corrosão, é escolhido para servir como o pilar que erguerá nossa criação acima do solo, em busca das correntes de ar mais generosas. A base da turbina, com seu gerador acoplado, é cuidadosamente soldada ao topo deste mastro, uma união final e crucial, preparando nosso dispositivo para seu encontro com os elementos. Lá no alto, sobre o telhado da oficina, desafiando a linha do horizonte, ela é orgulhosamente instalada. Um verdadeiro farol de engenhosidade, perscritando os céus em busca de energia. Os últimos parafusos são apertados com vigor, cada conexão verificada, garantindo que a estrutura esteja perfeitamente sólida, pronta para enfrentar o que vier. E então, o momento da verdade. Uma brisa suave, quase imperceptível, acaricia as pás de PVC. Elas tremulam, hesitam por um breve instante e então, como que por mágica, começam a se mover. Lentamente a princípio, depois ganhando ritmo, respondendo com crescente entusiasmo ao chamado invisível do vento. A turbina gira. A energia cinética do ar, antes dispersa e caótica, agora se manifesta em um movimento rotacional ordenado e poderoso. Os fios que emanam do gerador são conectados às mesmas lâmpadas que antes brilharam com o giro manual. E como um milagre luminoso, a luz irrompe novamente. As lâmpadas incandescentes se acendem, banhando o entardecer com um brilho dourado e constante, alimentadas exclusivamente pela força implacável do vento, que foi capturada, convertida e entregue por nossa engenhoca, um testemunho eloquente do poder da reciclagem e da inovação. É a prova definitiva, a celebração triunfal da capacidade humana de criar, de transformar, de encontrar soluções onde antes só havia descarte. Com criatividade, as ferramentas certas e medose de paixão, para que muitos é apenas lixo, para nós pode ser uma fonte de luz, uma fonte de energia, uma fonte de inspiração. Energia clean, sustentável, feita em casa, uma verdadeira obra-prima da engenhosidade popular. E você, caro espectador? Qual será o próximo objeto que você olhará com novos olhos? O que você vai fabricar hoje, transformando o comum em extraordinário? A jornada da criação está apenas começando.